A gente fala de economia agora. Uma alíquota de 25% para o futuro imposto sobre valor agregado a ser cobrado sobre o consumo no Brasil seria uma das maiores do mundo. O estudo foi feito pela Tax Foundation, organização sem fins lucrativos. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã Luiz Arthur Nogueira. Bem-vindo, Luiz. Boa sexta-feira para você. Qual o risco ou os riscos, hein, Luiz, que a tão aguardada reforma tributária pode acabar gerando aos contribuintes, hein? Bem-vindo. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. O risco maior é a carga tributária, que já é elevada, ficar ainda mais alta, né? Vamos entender qual é a proposta do secretário especial Benar Api para essa reforma tributária. É criar um IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, para substituir 5 impostos. São eles PIS, COFINS e também o IPI, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Essa proposta do Benar Api já está na Câmara há vários anos, a chamada PEC 45, e vai criar um IVA único com alíquota de 25% sobre o consumo. Essa alíquota assustou tanto que ele teve que explicar dizendo que, olha, essa alíquota não é elevada porque na prática ela apenas junta os 5 impostos numa única alíquota. Ou seja, nós consumidores já pagamos hoje 25% sobre o consumo, mas a gente não percebe porque os impostos são pulverizados. Muito bem, o problema é que essa Tax Foundation fez um levantamento comparando o mesmo IVA do Brasil com outros países e descobriu que essa alíquota de 25% é uma das maiores do mundo. Por exemplo, a União Europeia tem um IVA sobre consumo de 21%. Na Alemanha é 19%. No Japão, 10%. E nos Estados Unidos, que não tem um IVA federal, mas tem um IVA estadual, é de 7,4%. Na verdade, o Brasil só ganha da Hungria, que tem um IVA de 27%. Ou seja, se algum dia a gente quiser sonhar em pagar menos impostos, a gente vai precisar enxugar o tamanho do Estado, enxugar a máquina pública. Senão, o Brasil vai continuar sendo o país dos impostos com ou sem reforma tributária. Pois é, vamos seguir acompanhando então toda essa polêmica que envolve a economia atualmente no nosso país. Valeu, Luiz Arthur Nogueira, e conosco também nessa manhãzinha aqui no Jornal da Manhã, comentando as principais notícias do dia. Seja bem-vindo, Cristiano Vilela. Cristiano, a ideia da reforma tributária seria justamente enxugar impostos, e aí então essa sugestão do economista de um imposto ou desse IVA alto desse jeito, 25%, como entender essa sugestão, essa possibilidade, hein? Bom dia, Adriana. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. Olha, a reforma tributária, ela representa um grande desafio para o nosso país. Não é à toa que faz 30 anos que se discute, que se debate a possibilidade e a necessidade de se fazer uma reforma tributária, mas nunca se chega num denominador comum, em algo que seja efetivo, que seja eficiente. Em tese, a ideia do IVA, ela é uma ideia bastante interessante, porque ela vem a simplificar a carga tributária para o pagador de impostos, para as empresas, para as pessoas físicas. Quer dizer, ao invés de ter essa multiplicidade de impostos que se tem hoje, você condensa tudo isso num único imposto. No entanto, o grande desafio, a grande construção que tem que ser feita é de que essa reforma tributária não represente um aumento na carga tributária. E, de fato, se tivermos um patamar desse de 25%, nós vamos estar muito fora da curva em relação ao que se cobra em outros países. Então, é fundamental que haja simplificação, sim, mas dentro de patamares de cobrança que sejam minimamente razoáveis para que não mate a saúde financeira das empresas e das pessoas em geral. Conosco também nessa manhã, bem-vindo, boa sexta-feira, Fábio Piperno. Se a reforma tributária acabar aumentando impostos, ela perde a finalidade principal? Adriana, bom dia. Uma grande sexta-feira a todos. Bem, vejam, a gente tem que ponderar algumas coisas. A sua premissa, ela é corretíssima. Não se pode jogar. Veja, simplificar esse cipoal de impostos é óbvio que traz um ganho para todo mundo, para toda a sociedade. Isso é realmente verdade. Agora, também não adianta simplificar, facilitar essa cobrança de um lado, pagamento do outro, se essas alíquotas forem lá em cima.
se tornarem estratosféricas e impagáveis. Aí não adianta simplificar de um lado e encarecer do outro. Não está claro ainda se essa alíquota de 25%, ela de fato encareceria, né? Traria esse ônus aí mais ônus ainda para a sociedade. De qualquer forma, essa alíquota ela tem que ser muito discutida. Talvez seja o aspecto mais espinhoso dessa reforma, porque, veja, é dessa alíquota que vão sair aí os nacos da União, dos estados e também dos municípios que, por enquanto, se consideram os menos privilegiados nessa divisão do bolo. Fala-se, por exemplo, que os municípios ficariam com apenas 2% dessas alíquotas. Então, é óbvio que isso, assim, ainda vai passar por muita discussão. É fundamental que essa reforma ande, isso é inadiável. O Brasil, há décadas, discute uma reforma tributária de verdade, mas já que me parece haver um ambiente favorável para que isso aconteça, então é importante que se faça algo que se torne, não exatamente definitivo, mas o mais durável possível, porque não adianta fazer uma reforma agora e amanhã, daqui a um ano, descobrir que, puxa, as alíquotas são impagáveis, então vamos ter que reformar a reforma. Aí é continuar enxugando o gelo, e é muito salutar que a sociedade discuta o tamanho dessas alíquotas, o tamanho da mordida, porque estamos todos em um ambiente em que se discutem muito as maiores taxas básicas de juros do mundo. Então, veja, o país pode se tornar inviável se a gente pagar um IVA maior que todo mundo e, ao mesmo tempo, em que a gente continuar imerso nesse ambiente das maiores taxas básicas do planeta.